Muito bem. Então, dando continuidade aí ao projeto de aplicações das EDOs e das funções, né? Aplicadas aí nesse instante em circuitos elétricos de corrente contínua, né? A gente está nesse momento, então, no vídeo anterior estudamos a função fluxo de campo magnético, né? Que é necessário agora, então, para esse vídeo, para tratar da lei de Faraday, né? E o principal nosso aqui são as funções aplicadas, as IDOs aplicadas, né? Então, do vídeo anterior, a gente já sabe, né? Então, que a nossa lei de Faraday, deixa eu melhorar aqui, opa, vamos ver aí, opa, lá. Então, a gente já sabe, opa, quero que apareça aí, ok. Então, a gente já sabe que a lei de Faraday, ela tem uma aplicação direta aí com a nossa cossenoide, né? Onde o A representa a área da espira e o B representa a intensidade do fluxo de campo magnético. A lei de Faraday vai trabalhar então com a taxa de variação desse fluxo do campo magnético, ou seja, com a derivada em relação a T. A variável T nesse instante é o ângulo em radianos, né? Então vocês vão observar aqui no eixo cartesiano que o T está representando nesse instante o valor em radianos, enquanto que o eixo das ordenadas vai representar a tal da tensão induzida em microvolts, que é exatamente a lei de Faraday, né? Então, para esse instante, então, a gente tem como novidade a quantidade de espiras, né? No vídeo anterior a gente trabalhou apenas uma espira, a área da espira, né? E a intensidade do fluxo do campo magnético. Então vamos à nossa lei de Faraday, que já foi pré-calculada. Deixa eu só tirar isso aqui que não está legal. Pera aí. Então olha só, a nossa lei de Faraday trabalha basicamente a taxa de variação do nosso fluxo de campo magnético, né? Multiplicado aí pela quantidade de espiras. Então, a gente tem aqui a tensão induzida em volts, né? Que representa a lei de Faraday, né? Bom, vamos tentar analisar aqui qual é o comportamento gráfico. Então, obviamente, como a taxa de variação envolve a derivada de uma função cosseno, né? Então, obviamente, a gente recai sobre a função seno, né? Então, o que a gente tem aqui é uma senoide, né? E no instante zero aqui, então, por exemplo, vamos analisar aqui o que acontece com o comportamento gráfico. Então, a gente observa que tem máximos e mínimos envolvendo a tensão. Obviamente que esse máximo e mínimo tem a ver aí com, né, o máximo da função seno, né, e o mínimo da função seno. Por exemplo, nesse instante aqui, 17,24, significa que o seno de um ângulo em radianos de 17,24 é aproximadamente 1, né? Então atinge o máximo, né? E aí, para esse caso, a gente tem então a área multiplicado pela intensidade do fluxo do campo magnético, né? Multiplicado pelo número de espiras. E aí que chegamos então nesse número que está dizendo aqui que é 581. Bom, se aqui eu tenho o máximo, num dado momento eu vou ter no mínimo. Então olha só, né? Então a gente tem aqui um ângulo em radianos de 20,5, né? 20,5 radianos, que me leva a uma tensão negativa de menos 580,46 microvolts, né? Aqui surge então uma curiosidade que é a seguinte, né? Essa história da função periódica, tensão máxima, tensão mínima em positivo e negativo, tem a ver então com a variação aí, né, da corrente no campo magnético, né, no fluxo do campo magnético. E para a gente conseguir interpretar isto, eu fui em busca então de um material produzido pela
Universidade do Colorado, que trata exatamente dessa questão. Então, olha aí. A gente tem nesse instante, para esse caso, a gente tem aqui um experimento que envolve o fluxo do campo magnético. A gente tem uma torneira aqui, que eu vou ligar daqui a pouco, um ímã, né? A água vai sair por essa torneira, né? Um ímã com os polos norte e polos sul, beleza. A gente tem aqui duas espiras, vamos mudar aqui para uma única espira. Nesse instante está tudo paradinho porque, né, nós não ligamos aqui a torneira. Ao ligar a torneira, olha o que acontece. Ou seja, ao ligar a torneira, ao abrir a torneira, olha o que acontece. Né? Então a gente tem ali a nossa lâmpada, que seria o resistor, né? Então, num dado momento acende, diminui a intensidade, né? Num dado momento apaga, e isso ocorre, né? Vamos buscar aqui um nosso voltímetro, que ele vai mostrar que num dado momento a tensão é positiva, num dado momento a tensão é negativa, né? Vamos tentar parar aqui num dado momento só para a gente analisar. Olha só, coloquei aqui a posição sul, né? Observe que a tensão nesse instante é negativa, está muito próximo ali de zero, né? Quando a gente coloca a posição, o polo norte na mesma localização, ou próximo da mesma localização, observe que o que era negativo agora ficou positivo. Também dá para aumentar aqui a quantidade de espiras, né? E a gente sabe nesse instante que o que está ocorrendo aqui é que eu tenho, então, uma corrente elétrica nas espiras, né? Circulando sobre as espiras. Observe que essa corrente elétrica, num dado momento, ela pega um sentido, num dado momento, ela pega o sentido contrário, né? E aqui muito bem representado pela bússola, né? Obviamente que quem é da área técnica, físicos, né? Ou técnicos da área da engenharia elétrica, podem explicar muito bem esse experimento, né? Mas aqui a curiosidade é tentar observar por que, que a função periódica, num dado momento ela é positiva, num dado momento ela é negativa, né? Exatamente pelo comportamento aí, né, do fluxo envolvendo a tensão no campo magnético, né? Então tá aí um experimento bem interessante, né? Que eu vou estar colocando lá no link para que vocês possam ter acesso, né? Vamos voltar aqui, opa, cadê? E ó, volta aqui, filha. Aí. Bom, então, voltando então ao nosso GeoGebra, a gente observa então que a nossa senoide tem esse comportamento em relação aí à taxa de variação do fluxo do campo magnético, né? E que nesse instante, ao trabalhar com a taxa de variação, estamos trabalhando com derivadas, portanto, estamos trabalhando com uma equação diferencial ordinária, linear, né? De primeira ordem. Uma bela aplicação aí voltado para a lei de Faraday, né? Ou seja, as equações diferenciais estão dessa forma porque foram modeladas a partir então da lei de Faraday, né? Na sequência a gente vai entrar então na questão do indutor, né? Então isso aqui nos permite então entrar, discutir a questão das funções aplicadas, as EDOs aplicadas no indutor em um circuito de corrente contínua. É isso.